Olá, todo mundo. Já está começando a entrar. Marlisete acabou de entrar. Boa tarde, pessoal. Bem-vindo à nossa live. Marlise, eu vou adicionar você agora. Olá, Edson. Vamos começar. Oi, Olá, olá. Marlise, tudo bom? Tudo bom, tudo jóia. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, subir mais um pouquinho para fazer os ajustes da câmera. Seja bem-vinda. Gente, tá todo mundo escutando direitinho, dando para ver. Agora melhorou um pouquinho mais. Tá Então, ótimo. é muito Seja prazer que eu bem-vinda estou aqui. Que bom, né? A gente se passou o final de semana se encontrando, no pelo ENAP Enapa. online, né? Você foi Ontem foi. maravilhosa. Ai, obrigada. Eu fiquei nervosa, porque fazia tanto tempo que eu não fazia, né, um trabalho para o ENAPA e ainda online, aquelas coisas. Mas Tinha eu acho que foi assim, uma quase, experiência muito boa. tinha quase 700 pessoas assistindo sua palestra no Enapa. Pois é, você me contou e a gente não vê nada, né? Mas eu achei muito bacana nessa questão da live, que a gente também está começando agora, é que as pessoas que estão assistindo, elas podem se comunicar pelo chat o tempo todo, inclusive entre elas. O que num grande congresso não é possível, a gente senta lá e assiste, e algumas perguntas são feitas e pronto. Então eu fiquei lá o tempo todo, depois que eu saí da minha palestra, que eu fiquei liberada, né? Eu fiquei o tempo todo me comunicando, encontrei com amigos lá do sul, do norte e tal. Não sei se você acompanhou, assim, eu estava sempre lá fazendo as minhas, né? Então é muito gostoso. Eu acho que é uma nova realidade que a gente está entrando e que é justamente um ajuste criativo, né? E a gente vai falar sobre isso, sobre ajustes criativos, né? Isso mesmo, Marlise. Vamos fazer o seguinte, antes da gente começar sobre o tema de hoje, que é sobre ajustes criativos na adoção, no processo da adoção. Vamos se apresentar, né? Porque assim, vamos só falando Ok. devagarzinho, aos pouquinhos, são 5:03 agora, ainda estão entrando. Tem professora Divânia que está aqui entrando. Rosa, meu amor, beijo, saudade. Gente, Rosa para quem. Corumba? Não. Não, Rosa Machado do Acalanto. Saudade de todo mundo do Ah, Rosa do Acalanto. Acalanto, sim, Tati, sim. Priscila. Gente, para quem não me conhece, eu me chamo Érica Fernandes. Eu estou na presidência do projeto Acalanto Sergipe. Muitos já devem conhecer, que é um projeto, é uma ONG sem fins lucrativos de mães por adoção. E a gente está trazendo essas lives toda terça-feira, às 5 horas. E hoje nós vamos falar com nada mais, nada menos que Marlisete. Ela é professora e ela vai se apresentar um pouquinho. Ela é nossa voluntária também da adoção no Acalanto. E ela vai falar um pouquinho sobre os processos de ajustes criativos, ou, desculpa, os ajustes criativos no processo da adoção. E ela vai explicar melhor detalhado, vai se apresentar, Marli se apresente, agora já estamos com 17, estão começando a entrar mais pessoas e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, tá? Fique à vontade. Sim. Eu estou tendo tempo de ver aqui no começo, eu vi que Terreze, querida lá de Vinhedo, né, São Paulo, está aí presente, me mandou um oi. Oi também, querida, saudade de vocês aí. O tempo que eu morei perto de Campinas, onde eu fiz meu doutorado, e, né, especial de doutorado eu fiz, né, na PUC de Campinas, em adoção. E como eu falei na palestra de sábado, tem 20 anos que eu publiquei a minha tese sobre adoção, né? De lá para cá, eu estou já há 19 anos aqui em Aracaju,
E a gente eu fiquei muito tempo na academia, orientando, né, mestrandos, doutorandos, dando aula na psicologia, sem me dedicar tanto ao tema da adoção como eu gostaria, como sempre foi antes. Mas eu estou começando agora com boas energias, eu penso com novas, né, novas possibilidades de trabalho aí, Novos muitas convites responsabilidades. do ENAPA, já Pois estou pois sabendo. eu estou aqui, já recebi, né, o material, documentação para trabalhar. Vai ser bastante trabalho, mas eu acho que vai ser bacana, sim. Eu estou bastante animada. Então, é justamente isso que nós vamos tratar hoje, né? Quando a gente tem uma crise muito forte, muito violenta, nós não podemos respondê-la com com o mesmo repertório de comportamentos que a gente tinha. Nós precisamos nos reinventar, muitas vezes, falando popularmente, né? E como eu sou, né, eu tive uma formação, fiz uma formação na abordagem gestáltica, né, de terapia, além da abordagem familiar também que eu fiz lá em Campinas. A de Gestalt é muito anterior a isso. Eu vou usar essa abordagem que me faz, né, bastante sentido em relação a até definir para vocês o que é um ajuste criativo segundo o Pius, né? Um ajuste Marlis, criativo. só um minutinho. Antes de você falar no ajuste criativo, explica ao pessoal como é que funciona essa Gestalt, porque acho que muitos não entendem, né, como funciona. Você faz rapidinho Tá, aí uma introdução só para ótimo. eles entenderem. Ótimo, então eu vou falar para vocês, até tenho os desenhos prontos daqui. O que é uma Gestalt? Gestalt é uma palavra que não tem tradução para o português. Gestalt é uma busca da melhor forma na língua alemã. Então, uma Gestalt é você fechar, quando, né, por meio da percepção, a gente fechar um elemento, um estímulo, né, externo em algo que a gente conheça. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, não sei se está bem, dá para ver aí, pela luz, está complicadinho. Bote um pouquinho mais perto e fique parada que ele ajusta o foco. Ok, um círculo quase fechado, mas não está fechado. Tá, então você fez o fechamento do círculo. Porque ao olhar para cá, para esse estímulo, você poderia dizer que era um C também. Sim. Então, a nossa Gestalt é a nossa busca pela melhor forma daquele estímulo. Então, eu vejo o elemento aberto e eu já fecho mentalmente dentro daquilo que eu já conheço dos meus repertórios perceptivos. Da mesma forma, eu colocando esse estímulo aqui, o que você vê? Aí eu vejo um triângulo quase completo, mas não todo completo. Você vê um triângulo, exatamente. Gente, então, se assim, eu errar, pelo amor de Deus, terapia psicológica aqui, vala Jesus, não me avalie, viu? Porque mentalmente você já faz isso daqui, né? Mentalmente você já fez isso daqui. Isso. Você fez o que a gente chama de fechamento. Essa é uma das leis da Gestalt, tá? Da psicologia da Gestalt, que começou lá na Alemanha, muito antes do Pius ainda, tá? Então, isso é uma lei de fechamento, né? Outra lei, agora eu vou te passar isso aqui. O que é isso? Kádia, seja bem-vinda, Kádia. Eita, tá começando a ficar difícil. São linhas, mas eu não consigo encontrar uma finalização para elas, né? Porque elas não se encontram, mas são linhas. São linhas que eu peguei do mesmo tamanho, de 4,5 centímetros dessa daqui. Então, okay. A organização das linhas é muito importante para me dar um conceito. Entendi. De fechamento. Então, Entendi. As linhas bagunçadas não te dizem nada, mas a linha organizada assim te diz de um triângulo. Como aquela outra lá te disse de um círculo. Quase completo. Né? Como eu poderia fazer alguma coisa mais assim e poderia te dizer de uma cobra, o mesmo tamanho de linha. Né? Eu acho que é até intuitivo do nosso cérebro a gente tentar buscar algo completo, algo concluído, exatamente. Né? Porque a gente não busca pela melhoria, como você fala, né? Busca pelo melhor.
Então, já também a teoria de Piaget, ele traz, né, no desenvolvimento perceptivo da criança, alguns erros que a criança vai cometendo em função de conservação de massa, de matéria, de tamanho, né? Mas a gente não vai entrar nisso aqui agora, a gente está falando de Gestalt, que é a busca da melhor forma. E a então, gente, a Gestalt a gente também aplicar na adoção. Então, todo mundo vai dizer, fala, meu Deus, que aqui lá, vamos lá. O que é isso aqui? O que é isso aqui? São vários pontinhos que podem formar uma linha, se você for tentar juntar, né? Então, você junta pela lei da proximidade, que é outra lei da Gestalt, tá? E essas aqui? Vários triângulozinhos que você pode formar, vários pontinhos. Uma bolinha de cada aqui, botei para cima e aí você usou outra lei da Gestalt, que é a lei do agrupamento. As que estão mais próximas eu tento agrupar, não são uma linha mais de pontinhos, né? Ou vários pontinhos jogados. A gente agrupa as três para formar o triângulo e não as três estão separadas ou as duas estão juntas. Isso, olha, perfeito. Olha, você está sendo assim, né, a minha auxiliar perfeita, além de ser uma excelente moderadora e um excelente palestrante também, eu sei. Ontem você deu show lá na finalização. Obrigada, mas também fiquei nervosa. Eu nem tenho muita vergonha, mas fiquei nervosa também. É muita gente assistindo. Palestra para muita gente. Gente, só avisando aqui, quem tiver uma dúvida no decorrer da live, tá? Vocês podem ir formulando as perguntas, eu já vou falando para a Marlisete, porque ela vai estar focada em responder sobre os ajustes criativos no processo da adoção, mas eu passo para ela as perguntas e ela já vai respondendo para quando a gente finalizar, ter tudo concluído, porque às vezes acaba quase que de repente, é apenas uma hora de live. Eu vou ficar de olho no tempo também, para não atrapalhar vocês, tá? Pronto, agora você pode introduzir o tema aí rapidinho. Então, aí eu estava falando nessa definição de ajuste criativo, né? Então, a gente sempre quando fala em ajuste, a gente fala de organismo-meio, né? A gente no ambiente, porque é uma relação de contato que a gente estabelece com esse ambiente, né? Então, o contato que a gente faz com esse ambiente, ele se dá na fronteira e o outro, nem passando demais e nem distante demais, aí não ocorre contato. O contato ocorre quando existe uma proximidade, né? Eu estou fazendo aqui, né, uma maneira de mostrar que não é grudado, e sim a gente, para poder, né, ver as linhas da mão, eu não posso encostar no meu nariz, senão eu não vejo nada. A gente tem que ter esse distanciamento para fazer um foco e poder identificar. Então, esse distanciamento necessário para ver o contato, que é onde que a gente chama de fronteira eu-outro. Né? E nessa fronteira, eu-outro, organismo-ambiente, a gente sempre vai sofrendo pressões do campo, né? E pressões internas para se ajustar a esse campo. Então, deixa eu tomar um golinho d'água, de chá. Fique à vontade. Felipe, você que pediu para fixar o tema, me orienta aí, viu? Alguém pode me orientar como fixar o tema que eu fixo. Pode continuar, Maris, desculpa. Bom, então aqui o criativo que a gente está tratando se refere aos contatos intencionais que eu faço. Não é aquela pessoa criativa que sabe desenhar, que sabe pintar. Não é essa definição de criativa. No ajustamento saudável, tá? A criatividade, ela pode ser entendida como a aptidão que o indivíduo tem para se orientar para as novas exigências, né, da circunstância. Então, as novas exigências do ambiente vão exigir desse criativo novos repertórios, novas possibilidades. E esse movimento, que várias teorias também colocam, mas eu estou usando a Gestalt, lembrei agora do movimento do desenvolvimento de Piaget, que sempre ante uma frustração, né, uma necessidade, a gente tem que fazer uma nova readaptação, um movimento de, né, acomodação.
para levar ao desenvolvimento. No ajustamento saudável, é isso que acontece. O ajustamento criativo e ajustamento saudável, para a gente, é praticamente a mesma coisa. Porque se você não faz o ajustamento saudável, você já está entrando, né, naquilo que a gente coloca como bloqueios de contato, interrupções de contato. Tá? Eu não consigo estabelecer uma relação com esse campo, que é fundamental para a gente se desenvolver, para a gente ajustar-se. Então, assim, a gente sofre a influência do campo, tá? Esse campo, né, vamos colocar agora a situação atual. Então, eu sofro essa influência, eu sou submetida às forças energéticas desse campo e eu reajo energeticamente também, né? E quanto maior é essa força do campo, maior devem ser os meus repertórios para reagir à minha criação, à minha inovação. Porque quando existe um desequilíbrio, aquilo que eu fazia antes já não serve mais para adaptação, para ajustamento. Então, eu tenho que criar, eu tenho que trazer novas possibilidades de agir nesse campo para transformá-lo também. E à medida que esse campo é transformado, ele me transforma. É algo muito dinâmico, né, nessa relação de duplos vetores, tá? Que é simultânea. Então, assim, a intervenção no campo vai ativar o criador vai modificar o campo vai interferir. E esse processo todos sucessivos de ajustamentos que a gente chama de ajustamento criativo. Eu comentei na outra live, Marlis, que quando tudo isso começou, quando essa pandemia toda começou, eu tinha acabado, na verdade, eu voltei de uma viagem de férias no meio de tudo isso. E obrigada, Liz, está aqui. E quando eu voltei, que eu cheguei, estava todo mundo trancado, todo mundo seguindo a rotina, né, do isolamento. E eu simplesmente, em relação à presidência do Acalanto, às atividades do Acalanto, eu simplesmente travei. Eu não sabia... Sim, a gente entendeu isso. Né? Sim. Então, assim, eu acho que é por aí. A gente teve a interferência desse meio, como você falou, de uma mudança muito radical e uma coisa muito grave, né, do que aconteceu. E simplesmente toda aquela rotina, aquelas atividades que eu fazia não servem mais, não se adaptam mais àquela minha... Ok, sim, eu vou trazer esse tópico do ajuste criativo e a quebra de paradigmas nos tempos de Covid. Porque uma coisa é você realizar ajustes criativos sistemáticos, outra coisa é você romper com tudo aquilo que você já tinha em termos de modelos de sociedade, de desenvolvimento pessoal, profissional, familiar, etc. E a gente está ainda buscando uma nova forma. Todo mundo fala de um novo normal. O que é ser normal? Né? Então, o normal, a gente sempre traz a coisa de fazer parte da maioria. Né? Eu não sei se vai ter um novo normal, mas o que a gente sabe é que a gente não vai mais retroceder, a gente nunca retrocedeu em termos de sociedade, mas algumas coisas na política às vezes retrocedem sim, mas vamos deixar para lá. E a gente está no momento mesmo dessa quebra de paradigmas, que as situações de contato e suporte, que é também outro conceito da Gestalt, elas também precisam ser ressignificadas, porque a coisa de dar suporte com alguém por meio desse contato, como é que era o contato antes? O dar suporte era dar um abraço, né? Vem aqui no meu colo, vamos conversar olho a olho. Esse era o tipo de contato que a gente estava acostumada para dar suporte para alguém. Né? Eu estou precisando desse contato, me dá colo. Colo é suporte e o contato do colo é fundamental para esse suporte de aconchego, de segurança, né? De toda a história que a gente tem dentro da psicologia do apego também. Bom, então, as ressignificações entre ser alguém na vida,
tá? E com o status social, porque quando a gente perguntava para uma criança, o que que você quer ser? Aí vinha logo a questão da profissão, quero ser isso, quero ser aquilo, e a gente já tem na cabeça modelos de profissões bem enquadradinhas. Então, um engenheiro vai construir isso, isso e isso. A gente já viu o engenheiro de capacete lá na obra, tal, né? O consultório todo montado. Essas questões a gente vai ter que ressignificar e muito. Né? Então, a necessidade que aí eu vou voltar para os pais, as necessidades dos pais de estarem mais presentes, de ressignificarem os seus papéis, de serem muito menos provedores. O que é o pai provedor? É aqueles pais que pagam a melhor escola para o filho, que pagam a melhor, né? Põe na natação, que pagam os cursos da moda, e trabalham pra caramba. Quê? Não, pode falar. Minha filha chegou aqui, mas pode falar. Continue. Trabalham pra caramba, pode continuar. Como é o nome dela? Lara. Larinha, é mesmo. Eu estava lembrando de você hoje, com a questão dos sabores. Eu vou fazer um experimento que eu quero que você faça junto com a sua mãe depois aí. A Marlis, pessoal, ela estava falando sobre ajustes criativos no processo da adoção. Ela começou falando um pouco sobre a Gestalt, né, que é o complemento para a gente encontrar a melhor forma. Ela estava falando um pouquinho de alguns ajustes que temos que fazer nesse momento. Tati, Alessandra, estou vendo vocês aqui, sejam bem-vindos. Doutor Paulo também está aqui. Marlis de novo solicitou, vamos ver se agora ela consegue entrar. Então, ela estava falando um pouco desse ajuste que temos que fazer nesse momento de pandemia, que se reestruturar, se reajustar. E aí ela estava concluindo esse raciocínio, pediu para que a gente fechasse os olhos. Oi, Marlis, seja bem-vinda de volta. Estou aqui só então, esperando agora... o pessoal entrar e concluindo aqui, resumindo o que a gente estava falando. Que você pediu para a gente fechar os olhos, pensar um pouco. Isso mesmo, doutor Paulo. O Fórum DCA Sergipe presente. Muito obrigada pela sua participação. A Carla está muito feliz em participar agora do Fórum DCA, que é o Fórum da Criança e do Adolescente. Muito legal. Parabéns. E a gente hoje vamos continuar aqui com o nosso tema, que é ajuste criativo no processo da adoção. Ela vai apenas concluir a fala dela em relação ao que ela estava fazendo, da dinâmica de fechar os olhos e sentir algum sabor da nossa infância, e depois ela passa para o tema específico. Pode continuar, Marlis. Eu quero aproveitar, então, eu trouxe aqui, né, estava falando de meditação, eu trouxe aqui, e tem uma meditação que chama meditação da uva passa. Né? Como a gente pode fazer isso com a criança também, de pegar uma uva passa, colocar na mão, examinar nos mínimos detalhes, depois, né, aos poucos, depois que já examinou todos os ângulos, colocar na boca, sentir todas a textura, mastigar com calma. A gente pode fazer com uma jujuba, a gente pode fazer isso, que é estar trazendo para a criança, quer dizer, estar no aqui e agora, e trazendo para a criança e para a gente também essa importância de trabalhar com os nossos sentidos. A gente só faz contato genuíno por meio dos nossos sentidos. Quando a gente fala de sabores, e quando a gente quer relembrar o que comeu ontem, às vezes a gente tem dificuldade de lembrar o que comeu ontem, né? Essa técnica, como a Célia falou, é uma técnica do Mindfulness, que eu estou fazendo, né, 8 semanas de trabalho com, né, ajustamentos da percepção, concentração, observação, que é muito importante nesse momento atual. A gente se joga lá para o futuro, mas a gente não tem futuro para lidar agora. A gente tem que se concentrar no nosso presente. E como eu li também, né, aquele poema do Schettini, para a gente ter esperança, a gente tem que fazer alguma coisa agora. Nós temos que agir. Então, quando eu falo no criativo, no ajuste criativo, pressupõe uma atitude, pressupõe
uma ação no ambiente. Pressupõe que saiamos dessa nossa, né, daquele nosso saber, onde tudo parecia tudo certo, tudo tranquilo. Então, Larinha, você vai fazer esse exercício com a sua mãe, depois entrar lá, tem vários vídeos no YouTube sobre né, a meditação Da uva passa. da uva passa. Não gosta de uva passa? Vamos experimentar, vamos... E a gente faz isso com as crianças, muita coisa de vamos comer, mas não sentir o cheiro, não sentir o gosto, não sentir a textura. E essa questão eu fiz, né, no congresso sobre arte-terapia e sucolagem na semana passada. Foi muito interessante, uma doutora que é especialista em odores, né, e cheiros, o quanto a gente foi bloqueado culturalmente a não sentir cheiro. Então, tem até aquelas coisas do preconceito que a gente leva. Bom, mas eu não vou me estender sobre isso, porque nosso tempo já está muito avançado. E eu quero falar eu já ia pedir para você então, falar um pouquinho do que a gente pode ter... fazer para a adoção desse tempo de criatividade, essas mudanças. Com relação à adoção, até eu tenho um capítulo nesse livro que eu vou doar para o Acalanto, sortear na próxima live que vocês tiverem e tal. Eu tenho 3 volumes aqui, e aqui tem um livro, né, de Bambambãs, tem o Luiz Schettini, a Suzana, a Maria Antonieta, né? E eu tenho um capítulo também aqui que fala sobre essa questão do processo, né? Sobre o processo da adoção de crianças maiores, e como as crianças maiores têm mais dificuldade de adaptação nas famílias, até por conta de uma previsão que os pais têm de eu tenho que educar meu filho, eu tenho que mostrar para ele como ser educadinho e tal. Passar os valores. Não é assim que a gente passa valor. A gente tem que primeiro fazer contato. Para a gente fazer vinculação, a gente tem que fazer contato. E quanto maior a dificuldade da criança, por exemplo, de aprendizagem, eu estou vendo isso na minha família, inclusive, maior vai ser a dificuldade que ela vai ter de aceitar essas regras adultas, né? E quanto mais você dizer, não, você precisa fazer assim, mais você pode estar dizendo para a criança que o que você sabe não vale a pena. O que você tem de experiência não é tão significativo como aquilo que eu vou te dar agora. Então, esse criativo... Isso é bem importante, Marlise, o que você está falando. Então, deixa eu continuar para te explicar, que eu quero colocar essa questão, que eu até falo sobre a questão a criança, quando ela começa a ver que ela está num solo fértil, ela rapidamente vai, né, evoluindo para estágios posteriores, né, do seu desenvolvimento. Estágios que às vezes ela está muito atrasada. E um exemplo que eu tenho lá no meu livro de adoção tardia, um menino chegou para mim e pediu de cacabala para eu, né? E ele falou rapidinho, ele falou assim: agora eu não sei, qual é o jeito que ele falava, agora eu não sei, mas gente, vocês conseguem me ouvir? outro. Marlise travou um pouquinho, pode repetir? Então, eu estava falando sobre a questão do renascimento na adoção. O renascimento, não como renascer propriamente dito, mas a fase de renascimento da nossa cultura, onde as artes, as ciências, né, da época do Leonardo da Vinci, quanta coisa surgiu ali naquela fase, onde se seguiu a um grande, né, um vasto período de obscurantismo. Então, o Renascimento, como período histórico, ele pode ser um exemplo novas, quantas, né, criações ela pode que com algum preconceito pessoal, mesmo não tendo preconceito em relação à filiação, elas podem dizer, não, por aqui é melhor, porque a nossa família é assim.
E outra coisa também, uma criança de 7 anos, eu espero que ela nunca faça xixi na uma criança. Então, os aspectos regressivos, os aspectos agressivos, a todo esse movimento que a criança faz para se adaptar às novas demandas do ambiente, né? As novas demandas que eu falo do campo, ela precisa ser criativa. Ela não vai poder ser, né, submissa, ela não vai poder, senão ela vai se fechando cada vez mais, ela vai, né, tendo dificuldades de estabelecer novos contatos. Né? Então, a gente sabe que nesse momento a gente está também, né? Desculpa. Então, a gente está numa situação que é muito pesada, que é muito cansativa. E onde a gente pode buscar leveza nesse momento? A gente pode buscar leveza no centro. Como diz Bert Hellinger, né, das constelações familiares, no centro está a leveza. E é onde que a gente tem o centro da nossa... A gente sente o coração. E o que significa o coração para a gente? Significa amor. Né? Significando amor, quanto mais a gente consegue amar aquilo que a gente está fazendo nesse momento, curtir cada uva passa que a gente mastiga, né? Cada olhar que a gente passa, que a gente sente uma energia, a gente vai construindo um ambiente mais seguro para a gente. Pode ser até em meio ao caos. Porque a gente vai ter, a gente não pode se agarrar nos outros, né? Os nadadores, né, os salva-vidas, eles falam que se tiver alguém se afogando, pelo amor, não se agarrem na pessoa de lado. Deixa que ela segura você. Porque quanto mais você quer se agarrar quando está se afogando, mais você vai afundar, mais pesada você vai ficar. A gente precisa se recolher no nosso centro, nesses momentos que a gente está vivendo também de crise, para a gente encontrar a leveza necessária no nosso, né, na nossa mais íntima, né, energia vital, que a gente pode ir passando para os outros em forma, né, de um cuidado que às vezes pode ser muito sutil, mas é importante. Então, esses ajustamentos criativos, a Violet Locklander, né, terapeuta infantil, ela traz assim, que se começa com a criança trabalhando justamente as questões dos sentidos. O quanto a gente deixou de saborear um gosto, né, interessante, o quanto a gente deixou de sentir, né, o nosso olfato, os diferentes, né, perfumes e cheiros, vendar os olhos da criança e fazer ela experimentar na cozinha tudo que tem, depois ela vai identificando os sabores, os gostos, né, o macio. Isso é uma experiência muito legal que a gente pode estar fazendo com as crianças também. Né? Trabalhar o sensorial, trabalhar as funções de contato é muito importante para a gente. Também, enquanto família, imagina para as crianças que estão em situações de acolhimento. E aí eu quero trazer essa questão da situação de acolhimento, que nós estamos vendo essas necessidades dessas crianças que ficavam na escola e lá era um espaço que elas ficavam o menor tempo possível. Então, a gente tem que ter novos olhares também para as necessidades de crianças e adolescentes acolhidos. A necessidade da gente trabalhar aqui em Aracaju, e aí eu trago já nessa questão da, né, do Covid e a criação, o projeto de famílias acolhedoras para Aracaju. Né? A gente não pode ficar na nossa zona de conforto, porque não existe mais conforto para ninguém. E quanto mais a gente consegue estar leve, a gente vai para ajudar os outros no sentido de criar novos espaços e ampliando esse campo para que a gente faça novos ajustes e cada vez mais criativos. Então, eu acho que essa é uma demanda muito importante, porque agora a necessidade dessas crianças que estão acolhidas, desculpe. A gente vê que no judiciário, né, o Conselho Nacional de Justiça promoveu a aceleração dos processos e tudo, mas as crianças que estão sem processo ainda de destituição, as crianças que
podem entrar agora para o sistema de acolhimento. A gente vê que aqui em Aracaju não diminuiu foi nada, né? Não diminuíram os números de crianças, né, que estão em acolhimento institucional. As casas lares são pequenas, mas tem muito pouca gente também para trabalhar lá, né? Então, essa é a minha percepção. A gente precisa sair da nossa zona de conforto e não só ficar fazendo doações, a gente trabalhar, agir, né? Agir na relação, fazer novos contatos e sermos também mais criativos nesse momento, além de fazer essas coisas que eu mostrei para vocês ali, da gente trabalhar com isso, a gente tentar ver o que é possível agora, sem pensar no que foi no passado, é muito difícil, é complicado, a gente tem que tentar. Né? E eu acho que essas tentativas que a gente está fazendo, inclusive com uma live, onde eu tenho que segurar na minha mão aqui o celular, porque está caindo toda hora, onde o sistema cai, onde, né, a gente enfrentou isso também na semana, né, nessa semana aí, né, toda hora o sistema caindo, muita gente. Mas imagina se a gente não tivesse internet, o que estaríamos fazendo agora? Né? Então, que bom que a gente está podendo, por meio dessa, né, dessa mídia, a gente está trabalhando, discutindo, trocando ideias. E eu quero encerrar aqui para não me prolongar mais, porque também temos algumas perguntas, né, alguns questionamentos. Eu teria muito mais para falar para vocês, eu peço desculpas, mas, né, eu acho que era isso o essencial que eu queria trazer. Né? O ajuste criativo... Pode concluir. Né, o ajuste criativo se dá, né, é o próprio desenvolvimento da gente, né, na relação eu-meio, eu-ambiente. Nós não podemos separar uma coisa da outra. Mas a importância de ambos, assim, é da gente incentivar e oferecer suporte, oferecer contatos para que cada pessoa possa atualizar o seu repertório. De adaptação, né, de respostas a esse ambiente tão opressor, muitas vezes. E eu queria até mostrar uma foto da minha filha, que eu tenho muita saudade dela, quando ela tinha 2 anos, que eu achei bacana isso aqui. Quando ela estava fazendo uma escolinha de artes, né, ela achou melhor do que pintar o papel, pintar o nariz. Né? Ela pintou o nariz, né? Que linda. E eu achei que ela fosse continuar pintando o rosto, eu fiquei fotografando, mas ela não continuou pintando o rosto, ela continuou pintando lá, e pintando sete, gostava muito de pintar, né, no papel. Mas tem criança que prefere estar pintando, né, os braços, prefere estar fazendo outra coisa, e muitas vezes a gente barra isso. Porque imagina na minha casa a bagunça que vai ficar. Porque imagina na questão, quem que vai limpar isso? Vamos limpar. Então, são coisas que a gente, né, pensando, tem muita coisa para fazer. Mas tem muita coisa que a gente não precisa fazer também, gente. A gente não precisa fazer tudo certo o tempo todo. Marlis, muito importante o que você está falando, porque eu estava me lembrando aqui, e você falou, né? Que as nossas casas lares e os nossos abrigos, eles estão lotados. Eles estão, inclusive, com uma capacidade maior, com uma lotação maior do que a capacidade, né, do que eles. Então, e por incrível que pareça, em alguns estados do Brasil, houve mutirões de adoção para reduzir, né, essas crianças acolhidas. Mas que aqui no estado, apesar de ter tido esse mutirão, eu soube que houve mutirão sim, e que algumas crianças estão sendo colocadas em famílias adotivas ou recolocadas em sua família natural, né, que é a família biológica. Apesar desse trabalho conjunto de tentar fazer isso, parece que ele não está indo na mesma
na mesma onda, Pois na mesma é, e que a velocidade gente tem que que fazer as alguma crianças. coisa, a gente tem que usar a nossa temos que nos sensibilizarmos né, com essas Pois questões. é. No E aqui e aí, agora, não é esperar para amanhã ou depois, a gente tem que se mobilizar, né, afetivamente, né, por meio de todos os nossos sentidos, e mobilizar essa emoção. Não é simplesmente eu dar alguma coisa que eu já tenho, mas é dar alguma coisa que eu posso ainda fazer mais. Que eu não sei também muito bem o que que é, mas eu tenho que criar junto. Ninguém tem é, nada e, pronto hoje. e eu fiquei pensando, porque assim, existem crianças que estão indo para famílias adotivas nesse momento, né? Algumas crianças, inclusive maiores, que a gente chama de adoção tardia, adoção necessária, que são crianças de 8, 9, 10 anos. E é muito interessante esses pais compreenderem, esses novos pais compreenderem que, além de toda a mudança dessa criança sair do abrigamento, sair do acolhimento e estar dentro de casa, ela vai estar dentro de casa trancada, realmente trancada, sem nenhuma outra atividade, sem escola, sem ver os amigos do abrigo, que ele tinha costume de estar ali com 10, 15 crianças dentro de um abrigo, e de repente ela está sozinha, com uma família nova, com pessoas que ela não conhece. Então, esses novos pais têm que ter muita, muita paciência e muito conhecimento e compreensão da situação dessa criança acolhida para compreender de que tudo que ela faça nesse momento pode ser em decorrência, obviamente, da sua vida pregressa, de sua vida de acolhimento, de sua vida em Uhum. família biológica, mas também pode ser em decorrência desse momento em que estamos vivendo, né? Que é totalmente trancado Sim, dentro de sim, tem mais casa, um fator agregado aí, tem claro, são mais um vários os fator fatores. agregado. E a gente, como que a gente pode fazer? Por exemplo, a gente tem a possibilidade de fazer reuniões pelo Zoom. Vamos tentar, quem Vamos sabe? tentar. O nosso pós-adoção, que está parado, eu acho que a gente pode sim começar a fazer com que ele volte ativa para a gente trabalhar com essas famílias que fizeram após a adoção de crianças maiores, crianças, né? Então a gente precisa sim retomar isso. Eu vi que você já estava lá no grupo, conversando para tentar fazer esse grupo voltar. Agora imagina só, Marlis, se nesse momento nós tivéssemos aqui em Sergipe a família acolhedora. Imagine como seria maravilhoso se o estado de Maravilhoso. Sergipe já tivesse a família acolhedora instituída dentro do procedimento de proteção à Sim, criança e adolescente, e essas crianças pudessem, nesse momento, não estarem abrigadas e sim estar em família acolhedoras, protegidas, bem alimentadas, participando de atividades mais pontuais e sim. voltadas para ela. Então seria uma maravilha, mas infelizmente, família acolhedora, gente, para quem não entende, são aquelas famílias que ficam com a criança por um período de até no máximo 2 anos, até que essa criança siga com todo o processo de destituição e seja ou recolocada na sua família biológica natural ou ir para uma família adotiva. Né? A institucionalização, o acolhimento, o abrigamento é a última instância a ser utilizada, mas infelizmente no Brasil e principalmente no nosso estado de Sergipe, a institucionalização da criança é regra. Ou seja, Sim. saiu por algum motivo da família natural, seja por maus tratos, seja por violência, seja por abuso, seja por abandono, por qualquer desses motivos, ela não vai para uma família acolhedora ou não vai ser avaliada rapidamente, como tem lá no prazo do ECA, que tem que ser respeitado. Ela simplesmente vai para um abrigo e esse abrigo ela fica ali trancada até que as coisas se resolvam. Só que a gente sabe que o sistema como um todo, não estou culpando ninguém, porque não é culpa de X nem de Y, é culpa do sistema. O sistema está fragilizado, né? O SNA está novo, então está tudo começando do zero agora para funcionar esse novo sistema do SNA. A gente tem pouca equipe técnica para trabalhar com essas destituições. A gente tem poucos funcionários no Tribunal de Justiça para trabalhar. Tem juízes que com certeza estão abarrotados de processos, de atividades para fazer.
Mas aí o que que a gente faz? A criança não é a prioridade, a criança e adolescente, a proteção dessa criança não é a prioridade em detrimento de outros. Então, realmente é muito complicado, é uma situação muito difícil e que realmente esses processos de ajustes, né, que estão tentando fazer com mutirões, com audiências para tentar destituir e ir para a criança, ela não está indo, graças a Deus está acontecendo, mas não está acontecendo talvez no mesmo ritmo, na mesma velocidade na qual está chegando crianças nas casas e instituições. E é importante que tanto o judiciário como o Estado, os entes de proteção pública se reestruturem, se reinventem e criem novos procedimentos de ajustes criativos para resolver esses problemas de adoção, como também os novos pais que estão recebendo essas crianças em sua casa, elas têm que ter paciência e criar, né? Procure o grupo Acalanto, procure outras pessoas que já adotaram, busquem informações, não fiquem sozinhos para que não aconteçam as devoluções dessas crianças. Ou seja, é preciso se reestruturar, se reinventar para que aconteçam esses novos ajustes de processo criativo e que as coisas aconteçam, senão vai ficar tudo parado, né? Vai ficar como a gente está, né, Marlise? Trancado dentro de casa sem poder fazer muita coisa. Pois é, o tema né, que eu trouxe justamente para a gente pensar no aqui e agora, pensar em o que a gente tem feito, o que a gente tem, como a gente está se sentindo. Eu acho que é importante a gente ver essas nossas possibilidades em primeiro lugar, né? Mas partindo disso, a gente não pode ficar analisando também o tempo todo, não, mas hoje eu não posso, porque amanhã eu não posso. Eu tenho feito assim, às vezes eu me obrigo a fazer alguma coisa, porque a gente cair na procrastinação, que essa palavra tão, para uma pessoa gaga que nem eu, é difícil. Então, procrastinar, né, é muito fácil, né, nesses dias. Eu tenho muita coisa para fazer, então eu acabo não fazendo nada, por exemplo. Bom, eu acabei fazendo um monte de coisa, até máscara, já fiz um monte, já fiz doação de máscaras, todo ano máscaras, estou inventando. Mas não é só a doação de máscaras que eu acho que vai mudar alguma coisa. Claro que não. Mas eu preciso cuidar de mim também, claro que sim. Então, não tenho mais pilates, não tenho mais massagem, não tenho mais natação. O que fazer para lidar com, né, com os problemas de fibromialgia que eu tenho, por exemplo? Bom, fazer aquela coisa, se obrigar a se colocar na sua agenda alguma coisa que você pode fazer por você, alguma coisa que você pode fazer pelo outro, e alguma coisa que você pode fazer a mais naquele dia para criar uma sementinha, né, de algo novo, de sedimentar posteriormente essa questão aí da gente poder sair da crise muito melhor do que a gente entrou. Né? Essa é uma questão muito importante, né? E a gente vê que às vezes a gente fica adiando e de repente quando a gente resolve fazer, nossa, como é bom. Por exemplo, um ajuste criativo que eu fiz no casal, né? Durante 27 anos, né, com meu marido, né, quando eu estava com ele, que ele morava muito tempo em São Paulo e tal, mas 7 horas da manhã ele tem que tomar café, 7h30, por aí. E eu odiava acordar cedo. Eu sempre acordei cedo para acompanhá-lo, porque afinal ele adora tomar café cedo. Aí, de repente, eu falei, poxa, eu não tenho nada para fazer lá fora, eu não tenho nada de compromisso cedo, não vou dar aula às 7 horas da manhã, não vou fazer nada, por que eu tenho que levantar sempre às 7 horas da manhã, ou antes das 7, ou às 6h30, ele estava já fazendo café. Aí eu conversei com ele, eu falei, não, eu não quero mais acordar, vou tomar café com você. Poxa, aquilo foi um choque, né? Porque imagina, né? A vida inteira foi assim. Pense na coisa boa que é você dormir até a hora que você quiser acordar, sem precisar alguém ficar discutindo, né? Ou você naquela tensão do compromisso. Agora que eu não tenho esse compromisso de sair todo dia, por que eu preciso? Mas a gente fazia no sábado e domingo, direto. Não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado. Né? As crianças também acordavam cedo, mas eu tinha lá, batia na porta do fulano, Fran, levanta, o café. Eles voltavam para a cama e dormiam de novo, mas eu não consigo mais dormir depois do café. Aí, assim, são coisas que às vezes a gente vai adiando, de decisões que não nos fazem bem, a gente vai adiando. E quando a gente resolve tomar uma decisão, aquilo foi tão melhor,
né, que você achava que poderia ser, né? Então, assim, existem separações, que voltando a Schettini, eu estava mexendo no livrinho dele sobre amor, eu achei muito... Existem separações que são muito traumáticas, que são muito difíceis, que tiram um pedaço de você, quando você perde alguma coisa muito amada. Mas existem separações, existem perdas que são como Que são uma boas. perna mecânica, São uma boas. prótese. Não, uma prótese. Ah, Que tá. quando você se Ok. livra dela, é uma leveza, é tão bom. Sabe? Você acha que não vai conseguir viver sem aquela prótese. Mas ela estava te incomodando, então você tira e aquilo muito melhor. Então, são coisas que a gente tem que repensar no nosso dia a dia. O que é uma prótese que me incomoda e o que é essencial que eu preciso batalhar por ele até, né, me reconstituir enquanto pessoa. Então, eu acho que essa doação vai por aí também, por esse caminho, da gente construir a cada dia com uma sementinha. E sementinha, eu estou craque em sementinhas, eu estou plantando muito aqui também. Já tenho, né, uma hortinha na minha varanda. Né, uma hortinha na minha varanda, eu peguei um preço pelas sementinhas, eu olho lá e todo dia eu vejo que aumentou um pouquinho. São coisas que a gente pode cultivar dentro da gente, né? A gente tem uma sementeira dentro de nós, né? Que a gente rega cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho. E quanto mais a gente dá, mais a gente tem de volta. É que nem a questão do amar. Quanto mais você dá amor, mais você tem amor. Mais volta para você. Mais volta para você. É verdade. Então, eu acho que a minha fala de hoje, né, a gente já está com 6:07 aqui, mas eu acho que como você fechou e entrou novamente, Isso, não, a gente pode abrir agora para as pessoas Para os que estão aí questionamentos. participando, algum questionamento. Isso mesmo. Né? Lucas, obrigada por ter assistido, por estar aqui. Vamos utilizar sim, a Célia, vamos utilizar sim a tecnologia a nosso favor. Pode falar, olhando aí, Marli, se você encontrar alguma pergunta. E realmente sua fala é fundamental, foi muito importante, porque inclusive abre um pouco os meus olhos, né? Para sair desse conforto, dessa zona de conforto, para a gente tentar procurar fazer algo mais, né? Do mesmo momento, do mesmo jeito, do mesmo modo em que eu estava travada, né? Um pouco no início da pandemia, obviamente, a gente foi criando a live, foi tentando ver o que as crianças estavam precisando no abrigo, e a gente fez a campanha para conseguir doações, Sim. Enfim. A gente Não, vai para mim, tentando... assim, também, é o fato de a gente tirar coisas que a gente não está usando de dentro de casa. Eu fiz uma faxina enorme na minha biblioteca, tirei várias caixas de livros, mandei uns para vocês. Achei mais CDs hoje, tinha mais uma caixa de CDs lá num outro armário. Estou com outras caixas de livros para fazer doação. Então, eu já comecei a liberar aqui muita coisa, mas a gente precisa colocar nesse lugar coisas que nos façam melhores do que nós somos. Verdade. Eu acho que senão não tem sentido. Não, e a gente está mudando agora, nós estamos numa época em que o feminino está muito presente. Eu acho que não é à toa, agora eu desliguei o ar e estou suando, não é à toa que as mulheres que estão mais em destaque com como lidar com a Covid-19, com o SARS, coronavírus, são as mulheres, né, da Noruega, a primeira-ministra da Noruega, a primeira-ministra, né, Angela Merkel, e tem mais uma também, se eu não me lembro, se não me engano, é da Suécia. Então, as mulheres estão vendo, né, que agora essa cultura de massa, essa cultura de consumo desenfreado, essa cultura da gente não ecológica, porque quando eu falo ecológica, eu falo da ecologia do ser humano também. Porque quanto tempo a gente passa tentando, assim, se culpando pelas coisas que foi, tentando se reinventar, mas querendo jogar fora tudo aquilo que a gente foi. E quando a gente começa a valorizar, e aí eu trouxe a questão do sentir um sabor da infância, né? Os nossos sabores da infância são sagrados. E por que a gente
vai lidar com uma criança, a gente tem que criar nela essas memórias, esses sabores que serão sagrados também. Porque ela não tem essas memórias. Dificilmente a comida, né? E às vezes até a Beth se falou lá, né? E eu tenho um material que eu quero resgatar, eu acho que é muito bom. O material em que eu fiz para as instituições de acolhimento, que são as fases do desenvolvimento infantil, de 0 a 6 anos, e atividades, sugestões de atividades para cada fase desse desenvolvimento infantil, estimulando esses potenciais criativos. Foi um livro que foi publicado lá em São Paulo e que se esgotou. E eu emprestei esse livro e nunca mais me devolveram. Eu vou procurar a organizadora do livro e eu acho que são coisas que eu vou querer trabalhar novamente em cima desse material. Bem interessante, Colocou aqui, Nova Zelândia, Nova Zelândia, a primeira-ministra da Nova Zelândia, né, Amanda, que está, assim, ela fez um trabalho fantástico. Não precisa essa guerra toda, não precisa a gente ver o vírus como um inimigo, né, que é mortal e que é inimigo, mas a gente não precisa estar o tempo todo se trincheirando por uma guerra. O que nós vemos no país hoje, essas trincheiras ideológicas, que eu nem sei se são ideológicas, mas eu vejo que a gente está se embrutecendo demais, se endurecendo muito. Então, por isso que o sagrado, o feminino, né, o lunar, é muito importante para nós nesse momento, de resgatarmos esses valores da maternagem, né, do afeto, de não ter vergonha, porque sempre a gente ouvia menino tem que ser forte, menino não chora, menino isso, menino aquilo, menino tem que mandar. E os meninos foram fazendo isso, e foram desenvolvendo isso, e foram criando sociedades machistas, e foram ajudando a detonar muita coisa. Nós, mulheres, precisamos resgatar muito desse feminino que existe nas crianças e que estava sendo apagado de alguma maneira. Eu acho que a gente precisa. E aproveitar que a gente está em casa aí, nesse momento. E quando eu falo de resgatar feminino, não é resgatar só a mulher, é resgatar o feminino nos homens, gente. Resgatar o feminino, eu fico assim maravilhada. Hoje eu comi um almoço maravilhoso, que eu fui comendo aos pouquinhos, me deliciando. E também eu vi o olhar, o carinho do meu marido, porque é ele que cozinha aqui em casa, e ele é, óbvio, excelente cozinheiro. E essa coisa da doação, do feminino, que bom que eu consigo, né, oferecer para você algo bom, servir uma bebida gostosa, fazer... São esses carinhos que muitas vezes, na nossa criação, a gente não via nos nossos pais. Eram as mulheres que faziam para os homens, de dar, de acolher, né? Então, muitos homens hoje já estão fazendo isso. Estou dando um exemplo do meu filho, do meu marido, de casa, bem assim doméstico. Mas eu acho que muitas de vocês têm esses exemplos domésticos e a gente, mesmo que não tenha exemplo doméstico, a gente pode criar, a gente pode inventar também. Essa é a minha mensagem. Aproveitar. De mais. E aproveitar esse momento, já que a gente está em casa com os nossos filhos, integral, né? Aproveitar esse momento. Marisa, a gente já está em 18 Às vezes as minutos. mulheres... Pode falar. Desculpa. As mulheres não dão espaço para os pais assumirem uma maternagem. Elas competem, às vezes, com os homens de ter que fazer tudo, de ter que assumir muita coisa, e os pais se acomodam. Não então, é aqui em casa. Aqui eu não tenho problema. Pode fazer, deixa eu quieta, pode fazer, tô de boa. Marlis, muito obrigada. A gente já está passou um pouquinho aqui de 14 minutos, porque eu vou juntar esse vídeo com outro pedacinho do vídeo que nós fizemos no primeiro momento, né? E aí a gente vai ter que salvar, eu vou editar tudo e colocar no YouTube. Muito obrigada por sua presença aqui. Eu adorei, eu acho que todo mundo também adorou de escutar você, das suas sugestões. Eu já fiquei aqui abrindo minha mente para as novas criatividades do que eu vou bolar para tentar mudar um pouquinho o mundo da adoção de Sergipe nesse momento dessa pandemia que a gente não sabe quando vai parar, quando vai acabar. Muito obrigada a todos. Amanda, beijo. Lucas,
Célia, Rosa, Eu não Lúcia. enxergo as letrinhas de longe, eu não É enxergo o muito pessoal. Tem que chegar muito pequenininho. pertinho aqui, então vocês me desculpem. Um beijo a todos. Muito obrigada a vocês. Muito Muito obrigada ao obrigada. Acalanto, a você, a todo mundo que está aí. E para mim é uma satisfação sempre estar podendo me comunicar dessa forma ou qualquer outra forma também. Né? Eu acho E que eu estou só num momento de muita, né, energia boa e gosto de passá-la para vocês também. que bom, vou aproveitar. Vamos aproveitar essa sua energia boa para trazer de volta o pós-adoção, para a gente poder ajudar esse pessoal, né, que deve estar também Pode ser. precisando da nossa ajuda com essas crianças adotadas maiores em casa, porque a gente sabe que tem uma série de demandas. E muito, mais uma vez, muito obrigada. Gente, esse vídeo vai estar Beijo, salvo no Guilherme. nosso canal, lá do YouTube. O canal do YouTube é Acalanto Sergipe. Quem quiser veja, vou tentar aqui juntar, fazer essa montagem. Todo mundo pode assistir na íntegra no nosso canal do YouTube, Acalanto Sergipe. Nós terminamos o mês de maio, né? Essa é a última live do mês, onde nós comemoramos ontem o Dia Nacional da Adoção, que foi inclusive com o encerramento do ENAPA online, que é o Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Mas eu quero aqui falar para todos vocês que nós estamos trabalhando numa possibilidade de continuarmos com nossa live nas nossas lives nas terças-feiras, às 17 horas, ou trazermos o Conversando sobre Adoção, que são aqueles encontros mensais que o Acalanto faz, pelo menos nesse momento em que nós não estamos conseguindo nos reunir. Então, acabou o período, né, de lives do mês de maio, que é o mês comemorativo da adoção, mas a gente está pensando sim em continuar. Fiquem atentos nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, que é o Acalanto Sergipe, esse que vocês estão aqui nesse momento, no nosso Facebook, no nosso YouTube, para vocês terem um pouco mais de informação das nossas novas programações, certo? Beijo a todos. Obrigada, Marlis. Até mais. Certo? Eu não sei mais nem que dia. Ah, hoje é terça, meu Deus. Já estava falando aqui, já teve. Boa semana, bom resto de semana. Eu disse, a gente tá no final de semana ou tá na semana? Bom fim de semana. Fiquem todos em paz. Até mais. Tchau.